Imagine estar diante do próprio Deus e não saber que será a última vez. Imagine uma mesa simples, pão partido, um cálice de vinho e o silêncio pesado de algo eterno prestes a acontecer. Naquela noite, Jesus não apenas compartilhou uma refeição, ele revelou o plano eterno de Deus. Ali, sentado à mesa com homens fracos, Jesus conhecia cada coração. Sabia da traição que viria, da negação que o aguardava, do abandono dos que diziam amá-lo. Nada era surpresa para ele, mas mesmo assim, ele ficou. Ele partiu o pão, ele entregou a si mesmo. Naquela noite, não foi apenas a última Páscoa, foi o começo de algo eterno. A promessa antiga estava se cumprindo. O símbolo estava dando lugar à realidade. O Cordeiro verdadeiro estava prestes a ser imolado. Esta não foi apenas mais uma noite. Foi o cumprimento de tudo o que os profetas anunciaram. Foi o momento em que o passado se curvou diante do plano eterno de Deus. Ali, o véu começava a se rasgar. A cruz se aproximava e o amor eterno de Deus se tornava visível, não em palavras, mas em entrega, em uma cruz onde a salvação seria selada para sempre. A última Páscoa. Na véspera da sua morte, Jesus se reuniu com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, o dia tradicional em que os judeus lembravam sua libertação do Egito, um memorial instituído por Deus desde os dias de Moisés. Aquele cordeiro assado, o pão sem fermento, as ervas amargas, tudo isso trazia à memória o juízo de Deus sobre o Egito e a misericórdia sobre o seu povo. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas havia poupado os primogênitos israelitas da morte, e assim Israel foi liberto da escravidão. Mas naquela noite em Jerusalém, séculos depois, algo muito maior estava prestes a acontecer. Naquela casa preparada, Jesus não apenas celebraria a antiga Páscoa, ele a cumpriria. Os evangelhos registram esse momento com detalhes. Em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, os discípulos perguntam onde deveriam preparar a Páscoa, e Jesus responde com precisão soberana: "O meu tempo está próximo." Isso não era uma coincidência, era o cumprimento do plano eterno de Deus. Tudo estava em seu lugar. A mesa estava posta. O Cordeiro verdadeiro estava presente. O tempo da sombra estava se encerrando. A realidade havia chegado. Durante a refeição, Jesus faz uma revelação angustiante. "Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair." Os discípulos confusos começam a perguntar: "Será que sou eu, Senhor?" Ele identifica o traidor como aquele que está comendo com ele, dividindo o mesmo pão. Ainda assim, Jesus segue, toma o pão em suas mãos e o parte, dizendo: "Isto é o meu corpo." Em seguida, toma o cálice, dá graças, entrega aos discípulos e diz: "Bebam dele todos vocês, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão de pecados." Com essas palavras, Jesus encerra a antiga celebração da Páscoa e estabelece algo novo, eterno e definitivo: a ceia do Senhor. A antiga aliança havia apontado para esse momento. O sangue dos cordeiros não podia apagar pecados, mas o sangue que agora seria derramado, o sangue do Filho de Deus, puro, santo, sem pecado, seria suficiente para justificar os pecadores diante do Deus Santo. Esse é o coração do Evangelho. Deus é santo, perfeito em justiça. Ele não pode conviver com o pecado, porque o pecado é ofensa direta à sua santidade. E todos nós somos pecadores. Todos. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossos desejos, nossas ações, todos manchados pela culpa do pecado. E porque Deus é justo, Ele não pode ignorar essa culpa. A alma que pecar, essa morrerá. O juízo de Deus é real, é santo, é justo. Mas em seu amor eterno, antes mesmo da fundação do mundo, Deus determinou um plano para redimir o seu povo. Um plano perfeito, soberano, infalível. Ele escolheu por graça salvar pecadores. E para isso, enviou um substituto, um cordeiro.
não mais um animal, mas seu próprio filho. Naquela mesma noite em que instituiu a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani. Ali, ele orou em agonia: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice que Jesus menciona não é o sofrimento físico da cruz, mas o peso da ira santa de Deus que cairia sobre ele em nosso lugar. Jesus, o justo, se ofereceu para sofrer o castigo que os injustos mereciam. Ali, ele tomou sobre si a culpa dos escolhidos, dos pecadores, daqueles que o Pai havia dado a ele. Ele suou sangue, tamanha era a angústia, porque ele sabia o que significava carregar nossos pecados diante do Deus Santo. Mas ele se entregou, por amor, por obediência, para cumprir toda a justiça. A ceia do Senhor é o memorial dessa entrega. Ao comer o pão, lembramos do corpo que foi moído por nossas transgressões. Ao bebermos do cálice, lembramos do sangue que foi derramado para nossa purificação. E ao participarmos da ceia, proclamamos a morte do Senhor até que ele venha. Não é um simples gesto simbólico, é um ato sagrado. É pregação visível do Evangelho. É a renovação da esperança daqueles que foram comprados por preço de sangue. Mas a ceia também exige reverência. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11 que quem participa da ceia sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Isso não é um ritual vazio, é um sacramento santo. Por isso, a ceia não é para qualquer um. É para os que creem. É para os que reconhecem sua indignidade, mas se lançam com fé na obra de Cristo. É para os que foram regenerados, chamados das trevas para a luz, e agora vivem pela graça de Deus. A ceia nos lembra que fomos comprados, fomos lavados, fomos eleitos em amor eterno. Quando comemos o pão e bebemos do cálice, somos lembrados de que Cristo morreu em nosso lugar, que Deus aceitou o sacrifício, que fomos justificados, que já não há mais condenação, e que um dia estaremos com Ele na glória, participando do grande banquete das bodas do Cordeiro. Lá não haverá mais queda, não haverá mais pecado, não haverá mais separação. Até lá seguimos pela fé, alimentados pela palavra, sustentados pela graça, fortalecidos pelo Espírito e instruídos pela ceia. A última Páscoa com os discípulos marcou o fim de uma era e o início de uma nova aliança. A mesa da libertação do Egito deu lugar à mesa da redenção eterna. O Cordeiro Pascal foi substituído pelo verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, nosso substituto, nosso Salvador, nosso Senhor. E ao olharmos para aquela mesa, naquela última noite antes da cruz, somos tomados por um detalhe que não pode passar despercebido. Quem estava ali com Jesus? Homens falhos, imperfeitos, confusos, um que o negaria, outro que o trairia, todos que o abandonariam. Nenhum deles era digno, nenhum estava pronto, nenhum era forte. Mas ainda assim, Jesus os amou. Ele escolheu amá-los. Ele escolheu servi-los. Ele escolheu derramar o seu sangue por eles. Ele sabia de cada fraqueza, de cada falha, de cada pecado, e mesmo assim decidiu permanecer. E isso é o Evangelho. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Foi Ele quem nos escolheu. Não porque éramos bons, mas porque Ele é bom. Não porque merecíamos, mas porque o seu amor é imerecido, profundo, eterno e soberano. E esse amor foi tão grande, tão incompreensível, que Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus, o Cordeiro sem mancha, tomou o lugar dos culpados, recebeu a condenação que era nossa e nos deu a sua justiça perfeita, para que fôssemos recebidos como filhos diante do Pai. Hoje, essa mesma mesa continua posta, não em Jerusalém, não em um cenáculo, mas no coração da igreja, onde quer que ela esteja, e o convite permanece. Venha, arrependa-se, creia, participe. Não com méritos, mas com fé. Não com máscaras, mas com arrependimento.
não com medo, mas com esperança. Porque o cordeiro foi morto e o véu foi rasgado. O sangue foi derramado. Naquela última Páscoa, a antiga aliança foi encerrada e uma nova foi inaugurada com sangue. Não o sangue de um cordeiro animal, mas o sangue do Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito, santo, entregue em sacrifício pelos nossos pecados. Foi ali, naquela mesa, naquela noite, naquela entrega, que a verdadeira Páscoa foi revelada. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro, Ele é o altar, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o sacrifício, Ele é o caminho, Ele é o mediador da nova aliança. Ele foi moído pelas nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Cristo, Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.